Com a ajuda do meu amigo policial, descobri a traição da minha esposa traidora, mas antes que eu pudesse me livrar dela, algo inesperado aconteceu. Minha filha me visitou hoje, mas não foi uma experiência agradável para nenhum de nós. Não acho que ela tenha ido embora feliz, embora tenha sido gentil e atenciosa. Muito tempo se passou, e o ressentimento é profundo demais para que eu consiga retribuir facilmente sua doçura. Então, por que, apesar de suas qualidades maravilhosas, não falo com ela há 5 anos? Tudo por causa do que sua mãe fez. Ainda me lembro das últimas palavras que disse a Megan no funeral de sua mãe, 5 anos atrás. Depois de um dia incrivelmente emocional, aproximei-me de Megan no local do enterro, reuni toda a amargura que havia se acumulado dentro de mim, e disse que ela era tão inexistente para mim quanto a mulher que acabávamos de sepultar. Virando-me para meu filho, Stuart, repeti as mesmas palavras, apontando o dedo para seu rosto. Pelas expressões chocadas dos presentes, ficou claro que minhas palavras também se aplicavam a eles. Os olhos arregalados de meus familiares e amigos permanecerão comigo para sempre, assim como a dor daquele momento, que nunca me deixará. A agonia de nossa família despedaçada e a morte da minha esposa traidora pesavam sobre nós. Naquele dia fatídico tomei a difícil decisão de me afastar de tudo aquilo, levando comigo apenas minha filha mais nova, Fay. Quando minha esposa, Connie, e eu estávamos comemorando nosso 25º aniversário de casamento, descobri sobre a traição devastadora. Naquele lindo dia de junho, o sol brilhava intensamente, e nossos entes queridos se reuniram para celebrar o evento. Meu pai, que estava em uma cadeira de rodas, sentou-se na mesa principal com os pais de Connie e nossos 3 filhos. Recebemos felicitações e presentes de amigos, vizinhos e até do prefeito da cidade. Como um presente especial do Conselho Municipal, recebemos uma placa declarando o dia 14 de junho como dia de Connie e Mark Jenkins. A celebração aconteceu sob uma grande tenda de circo, onde mais de 200 pessoas se reuniram, rindo, cantando e dançando até tarde da noite. Quando renovamos nossos votos, as emoções estavam à flor da pele. Connie e eu estávamos muito emocionados, e não vi mais ninguém derramar lágrimas. Ali, de pé no altar, não notei nossos filhos ao nosso lado, nem nossas famílias de mãos dadas na primeira fileira, ou até mesmo nosso Golden Retriever, Bo, que estava deitado silenciosamente aos pés do pregador. A única pessoa que vi foi Connie, a mulher que partiu meu coração, e que eu amarei para sempre. Éramos apenas nós dois, unidos pelo amor e pela devoção. Nossa filha, Megan, havia retornado recentemente de sua lua de mel, depois de se casar um mês antes. Stuart estava no 2º ano da universidade, assim como Fay. Foi uma alegria ter todos reunidos novamente. Embora eu não tenha dito isso em voz alta, parecia que eu sentia falta do barulho e do caos que surgiam quando as crianças estavam por perto. Connie parecia sentir o mesmo. Por um breve momento, nossa família voltou a se sentir unida. Mas, alguns dias após a celebração do nosso aniversário, enquanto eu devolvia os equipamentos da festa para a empresa de aluguel, acabei batendo acidentalmente em um Lexus novinho no estacionamento. Fiz uma curva muito fechada, e como resultado, o farol do Lexus foi danificado. Curiosamente, o policial que registrou o boletim de ocorrência era Greg, um rapaz que cresceu junto com Stuart, e jogou em vários dos seus times esportivos. Greg era mais alto que eu, e seu uniforme exalava uma aura de autoridade que combinava com sua postura. Acompanhar seu crescimento fez com que eu me sentisse quase tão orgulhoso dele, quanto dos meus próprios filhos. Depois de terminarmos a papelada, ficamos um pouco mais conversando casualmente. Quando nossa conversa estava chegando ao fim, um comentário de Greg me deu uma ideia. Bem, Sr. Jenkins, disse ele, estendendo a mão para me cumprimentar, preciso voltar para a delegacia. Fiquei muito feliz em vê-lo novamente, e peço desculpas por não ter podido comparecer à festa de aniversário. Meus pais disseram que foi incrível. Lá, eles tiveram a oportunidade de conversar com um cara que lembro dos tempos da liga infantil. Ele sempre tentava roubar a segunda base. Naquela época, não conseguia, mas agora é um homem que tem orgulho de chamar de amigo. Ele então sorriu de forma travessa e acrescentou: "Ah, e por favor, lembre a Sra. Jenkins de ter mais cuidado nos cruzamentos da próxima vez. Na próxima, talvez eu não seja tão condescendente." O rosto de Greg mudou para uma expressão de constrangimento ao perceber minha confusão. Opa, eu não deveria ter mencionado isso. Percebendo seu desconforto, tentei amenizar a situação, tentando entender do que ele estava falando. Não se preocupe, Greg. Connie nem sempre me conta quando leva uma multa. Ela acha que eu vou ficar bravo e tirar a carteira de motorista dela. Eu não faria isso de verdade, mas deixo que ela acredite nisso para levar vantagem no jantar de hoje à noite. Sorri. Então, o que exatamente você multou ela por fazer? Talvez eu queira provocá-la um pouco. Me desculpe, eu realmente não deveria ter falado sobre isso. Não quero causar problemas para ninguém. Não aconteceu nada de grave, respondi, abrindo ainda mais o sorriso. Não se preocupe, é só uma brincadeira. Poderia me contar o que houve? Greg hesitou por um momento antes de responder. Há algumas semanas, no dia 31 do mês passado, sua esposa saiu do estacionamento do Hotel Holiday Inn, na rodovia 40, e não viu a placa de pare. Felizmente, não causou nenhum acidente ou problema no trânsito, mas estava dirigindo bem rápido, então precisei pará-la e lembrá-la de diminuir a velocidade. Ele fez uma pausa antes de completar. Tecnicamente, ela deveria ter sido multada por não ter parado,
mas como não houve consequências, dei apenas um aviso. Não foi nada sério. Você fez a coisa certa, Greg. Vou falar com ela sobre ter mais cuidado. E talvez até provocá-la um pouco. Obrigado pelo aviso. Foi bom te ver de novo. Sentado na minha caminhonete depois de descarregar as cadeiras e mesas, pensei na conversa com Greg. Isso aconteceu 2 semanas depois do casamento de Megan. No dia 31, passei aquele fim de semana na casa do meu pai, ajudando com tarefas que ele já não conseguia fazer sozinho. No sábado, levei-o para visitar um asilo, para ver se ele consideraria mudar-se para lá. Embora ele não tenha ficado nada animado com a ideia, percebi que precisava tentar. Passei o sábado inteiro com ele, e só voltei para casa por volta das 9 da noite de domingo. Não havia nada de incomum. Connie não mencionou nada sobre a multa de Greg. Ela disse que passou um dia tranquilo em casa, lendo. Decidi que Greg devia ter se confundido, porque Connie jamais mentiria para mim. Afastei aquele pensamento, achando que era apenas algo estranho e inexplicável. Um mês após a celebração do nosso aniversário de casamento, minha irmã me ligou dizendo que, durante sua visita quinzenal, encontrou nosso pai caído no chão da cozinha. Naquele dia, ele havia sofrido uma queda e não conseguiu voltar sozinho para a cadeira de rodas. Ela me garantiu que ele não estava machucado, apenas confuso. Imediatamente, decidi passar o sábado com ele e discutir a possibilidade de se mudar para um lugar onde pudesse receber mais cuidados. Esperava que esse incidente o convencesse a mudar de ideia, mas meu pai era conhecido por sua teimosia. Como Stuart e Fay estavam em casa para as férias de verão, convenci-os a irem comigo, jogando um pouco com sentimento de culpa. Lembrei-os de que fazia muito tempo que não viam o avô, e que ele não estaria aqui para sempre. Eles concordaram, e Connie disse que queria um dia tranquilo para, enfim, terminar seu livro. Stuart falou sobre uma garota da sua aula de filosofia por quem estava interessado, e Fay compartilhou sua intenção de priorizar a faculdade sem se distrair com garotos. Começamos uma conversa animada sobre seus pontos de vista diferentes, o que naturalmente me levou a contar novamente a história de como sua mãe e eu nos conhecemos e nos apaixonamos. Meu pai estava cheio de energia. As crianças o abraçaram e sentaram-se para ouvir suas histórias já conhecidas. Compartilhamos uma refeição, conversamos e aproveitamos a manhã juntos. Ao meio-dia, ele adormeceu em sua cadeira, e decidimos deixá-lo descansar em silêncio. Ei, vocês dois, fiquem aqui e tomem conta do vovô, ordenei. Eu volto logo. Preciso dar um jeito naquela árvore velha no quintal antes que caia sobre a casa. Stuart e Fay ficaram na sala assistindo TV e cuidando do avô enquanto ele dormia. Inicialmente, eu ia para casa buscar a motosserra, as cordas e outras ferramentas para derrubar a árvore. Mas, inexplicavelmente, peguei a rodovia 40. Descendo a colina, de repente notei a entrada do Holiday Inn do outro lado da estrada. Por impulso, virei para o estacionamento do motel. Olhando ao redor do bairro, não pude deixar de notar a placa de pare, que Connie havia ignorado no fim da ladeira. Não era surpreendente que quase ninguém a visse facilmente, inclusive eu. Quando me preparava para sair do estacionamento, algo especial chamou minha atenção. Era um carro que parecia fora de lugar. O carro de Connie. Parei e olhei novamente para confirmar minhas suspeitas. Havia muitos Toyotas prateados por ali, mas apenas um tinha placa com o nome de Connie. Decidi investigar mais a fundo e examinei o interior do carro. Estava tudo em ordem, e as portas estavam bem trancadas. Intrigado com a presença inesperada dela no Holiday Inn, especialmente porque havia dito que queria passar o dia relaxando com um livro, senti que era meu dever garantir que ela soubesse onde estava seu carro. Primeiro, liguei para o telefone fixo de casa, mas caiu na secretária eletrônica. Então, disquei seu celular. Ela atendeu imediatamente. Olá, querido. Como você está? Ela me cumprimentou alegremente. Achei estranho, mas menti, algo que raramente fazia. Não é nada especial. Só estava comprando mantimentos para meu pai no mercado e resolvi te ligar. Primeiro tentei no telefone de casa, mas como você não atendeu, liguei no seu celular. Onde você está? Ela respondeu sem hesitar. Estou no shopping. Terminei meu livro e decidi fazer umas comprinhas. Espero que não se importe. Foi assim que ela mentiu para mim. Ou, pelo menos, foi o que me pareceu. Não gaste dinheiro que é para a faculdade das crianças, respondi, tentando manter a calma. Que horas você volta? Provavelmente por volta das 6. Quer que eu faça o jantar? Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Não estou me sentindo muito bem. Talvez eu fique com meu pai hoje e mande as crianças para casa. Te aviso depois. Ok, só me liga quando decidir, disse ela, com um tom triste na voz. Ah, você foi ao shopping sozinha? Perguntei, esperando sinceridade. Sim, fui sozinha. Cheguei há poucos minutos. Entendi, só estava curioso, respondi. Bom, tenho que ir, divirta-se. E tome cuidado com o Greg quando sair. Finalizei a chamada e hesitei, sem saber o que fazer a seguir. De repente, um grito abafado veio da direção do hotel. Olhei ao redor, mas não vi nada de estranho. Não havia nenhum motivo aparente para aquele grito. Sentado no capô do Camry de Connie, fiquei em alerta. Logo, uma viatura da polícia chegou, e Greg saiu do carro. Sr. Jenkins, foi o senhor quem chamou os serviços de emergência? Não, Greg, eu não liguei.
Talvez eu devesse falar com o gerente lá dentro, sugeriu Greg. Ei, Greg, pode me fazer um favor? Perguntei. Claro, qualquer coisa, respondeu ele. Quando entrar, poderia ver se a senhora Jenkins está lá? E com quem ela está? Vou esperar aqui. Greg hesitou por um momento antes de dizer. Ok, espere. Ah, não, me desculpe, Sr. Jenkins. Eu volto logo. Vou descobrir o que está acontecendo e depois falo com você. Ele parecia visivelmente nervoso enquanto se desculpava. Greg voltou para a viatura e dirigiu até a entrada, me deixando esperando ansiosamente, mas nada aconteceu por um longo tempo. Eventualmente, ouvi o som distante de uma sirene. O barulho foi aumentando até parar na entrada do motel. Os paramédicos saíram rapidamente e carregaram alguém para dentro da ambulância. Greg veio até mim com uma expressão séria. Sinto muito, Sr. Jenkins, ele disse. Houve um incidente lá dentro. Sua esposa foi levada para o hospital da cidade pela ambulância. Ela tentou atravessar a porta de vidro deslizante correndo. Felizmente, ela não se chocou contra ela, mas sofreu hematomas graves e um corte acima do olho. Além disso, está muito abalada. O homem que estava com ela saiu assim que a ambulância chegou. Tenho os dados dele e o relato sobre a situação, mas não posso divulgá-los agora. No entanto, o senhor pode ir até a delegacia amanhã e solicitar essas informações sob a Lei de Liberdade de Informação. Ele fez uma pausa antes de continuar. Mais uma vez, lamento muito. Você e a senhora Jenkins são muito queridos para mim, como família. Ele estendeu a mão para um aperto de mãos, mas eu não tive tempo de reagir. A raiva tomou conta de mim. Só depois que ele foi embora consegui, de alguma forma, encontrar o caminho de volta para a casa do meu pai. Fiquei parado na entrada da garagem, em estado de choque. O que aconteceu? Perguntaram as crianças. Eu não conseguia encontrar palavras para explicar. A preocupação delas cresceu à medida que eu lutava para segurar as lágrimas. Meus filhos raramente me viam tão vulnerável. E, quando finalmente desabei, Fay e Stuart não conseguiram conter suas próprias emoções. Em um momento de sinceridade, contei a eles que sua mãe estava no hospital e que precisavam ir até lá. Sem mais explicações, eles rapidamente arrumaram suas coisas e partiram. Entreguei as chaves para Stuart, sabendo que eu não conseguiria ir com eles. Vou passar a noite aqui, disse. Eles me olharam com preocupação antes de irem embora. Depois de garantir que meu pai estava bem, desabei no sofá. Meu coração batia acelerado, e a tristeza me dominou, e meu olhar estava fixo no chão. Meu pai sentou-se ao meu lado e perguntou: "O que está na sua cabeça, Mark? O que está te incomodando?" Nunca fui capaz de me abrir com meu pai sobre assuntos pessoais. Ele era antiquado e sempre guardava os sentimentos para si. Nesse aspecto, eu havia seguido o exemplo dele. Quando eu enfrentava dificuldades na infância, ele apenas dizia: "Comporte-se como um homem e tudo ficará bem." Eu esperava ouvir o mesmo conselho de sempre, então permaneci em silêncio. Mas ele me pegou de surpresa. Começou a me contar uma história sobre ele e minha mãe, algo que nunca havia contado para mim, minha irmã ou qualquer outra pessoa. "Depois que você nasceu, passei por uma situação difícil no trabalho. Sua mãe queria um vestido vermelho caro, mas eu não tinha dinheiro para comprá-lo. Desesperado, recorri ao roubo de uma ferramenta e a vendi. E infelizmente, fui pego." Ele fez uma pausa antes de continuar. "No final, consegui devolver os itens roubados. Fui demitido e entregue à polícia. Mas isso foi apenas o começo. Fui condenado a 1 ano de prisão, mas a verdadeira provação foi lidar com a raiva e frustração da sua mãe, que desabaram sobre mim como uma tonelada de tijolos. Nosso casamento ficou por um fio. Por um tempo que pareceu uma eternidade, ela foi fria e distante comigo. Mas um dia, me surpreendeu. Mencionou uma vaga de emprego perto do lugar onde trabalhava. Incentivou-me a ir à entrevista na manhã seguinte. Então, me abraçou, olhou nos meus olhos e disse 3 palavras fortes: "Eu te perdoo." Ela me mostrou misericórdia e me perdoou, mesmo depois de eu quase ter destruído nosso casamento. Deixou o orgulho de lado e me permitiu voltar ao seu coração. A partir daquele dia, tudo o que fiz foi para deixá-la orgulhosa, até o dia em que ela nos deixou. O amor dela fez de mim um homem melhor. Apesar da dor que sentiu no começo, no fim, foi muito mais compassiva e compreensiva do que eu. Juntos, superamos o sofrimento e seguimos em frente. Mark, parece que você está passando por algo parecido com o que vivi. Talvez você precise de perdão. Ou talvez esteja difícil perdoar alguém, como sua mãe fez. Talvez a situação seja tão complicada que o perdão pareça impossível. De qualquer forma, acredito que, no fim, você tomará a decisão certa. Rezo para que tudo se resolva da melhor forma possível. Talvez eu não diga isso com frequência, mas tenho um orgulho imenso do homem que você se tornou. Eu te amo muito, filho. Nos abraçamos por um tempo. Essas palavras me deixaram um pouco melhor. Jantamos e fomos dormir, mas eu quase não consegui dormir naquela noite. Pela manhã, quando tinha conseguido pegar no sono, o toque do telefone interrompeu, tanto no fixo quanto no celular. Mas decidi não atender. Passei o fim de semana com meu pai e conversei com Megan e Stuart pelo telefone. Evitei falar com Connie quando ela tentou entrar em contato. Eu não estava pronto para que ela me visse ou me ouvisse no estado em que eu estava.
Quando a segunda-feira chegou, liguei para o trabalho e avisei que estava lidando com problemas familiares e precisaria tirar alguns dias de folga. Eu não sabia de todos os detalhes do que havia acontecido, mas parecia que meus filhos sabiam mais do que eu. Havia uma coisa, no entanto, da qual eu tinha certeza: eu não queria descobrir mais nada. Eu estava sentado no quintal quando ouvi uma voz familiar. "Oi, Mark", disse Connie. A voz dela me puxou instantaneamente para fora dos meus pensamentos e despertou uma enxurrada de emoções. Sem virar para olhar, cumprimentei Connie com um tom baixo. Ela se aproximou e colocou uma cadeira na minha frente. Com um tom de arrependimento, murmurou: "Me desculpe, Mark." Olhei para suas mãos. Seus braços, antes tão bonitos e fortes, agora mostravam sinais de ferimentos. Em um deles, havia um hematoma, no outro, um grande corte. Quando finalmente ergui o olhar para seu rosto, vi os curativos segurando seu nariz quebrado e uma grande gaze cobrindo um dos olhos, ocultando os pontos. O outro olho estava cercado por um enorme hematoma, uma mistura de tons negros e alaranjados. Parecia, como Fay diria, um desastre de trem. Antes tão bela, agora parecia irreconhecível. Me perguntei se minha percepção estava distorcida pela dor que sentia, ou se ela realmente estava tão machucada assim. "Mark, eu vim aqui para pedir desculpas." Ela respirou fundo antes de continuar. "Eu sei que apenas pedir desculpas pode não ser suficiente para consertar o que está quebrado entre nós, mas é tudo o que tenho." Ela fez uma pausa e olhou para baixo. "A Mega me trouxe até aqui porque ainda estou fraca demais para dirigir sozinha. Eu precisava ver você, falar com você, fazer você entender porque fiz o que fiz com você, com o nosso relacionamento. Mark, eu cometi um erro e assumo total responsabilidade por isso. Não foi sua culpa. Você não merece a dor que causei." Ela engoliu seco antes de continuar. "A dor que causei a você é um peso enorme no meu coração, talvez ainda maior porque fui eu mesma quem causou. O sofrimento que sinto é consequência das minhas próprias ações, e isso pode destruir algo que é incrivelmente importante para mim." "Eu não sei se quero ouvir sua versão dos fatos", respondi. O que eu já sabia me causava uma dor insuportável. "Eu não aguento mais. Por favor, só pare de falar." "Mas, Mark, se você encontrar força no seu coração para me perdoar, talvez possamos salvar nosso relacionamento. Eu não posso aceitar perder você. Eu amo você e preciso que entenda por que tomei essa decisão. Tudo começou quando... Droga. Eu disse que não quero ouvir." "Mas, Mark, por favor, me escuta. Essa é a única forma de seguirmos em frente e reconstruirmos nossa família. Por favor, Mark, só me ouça." Eu já disse que não. Levantei-me da cadeira e saí, deixando-a ali, em lágrimas, com os hematomas ainda marcando seu rosto. "Pai, por favor, só escuta ela." Mega me seguiu até a cozinha, suplicando. "Ela só quer explicar tudo e pedir desculpas, para que possamos esquecer isso de uma vez." Virei-me para minha filha mais velha, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. Então, soltei as palavras que selaram meu destino. "Megan, se você acredita que ouvir o lado dela vai consertar nosso relacionamento, então você está tão errada quanto ela. Se Connie precisava desabafar, que escrevesse uma carta e me enviasse. Eu não posso suportar ouvi-la justificar como destruiu nosso casamento de 25 anos, e como me destruiu no processo. Eu não posso ficar com ela agora. Eu não posso perdoá-la." Entrei no carro e dirigi sem rumo, sem saber para onde estava indo, ou se voltaria. Eu só precisava fugir, esvaziar a mente. Na manhã seguinte, quando voltei para a casa do meu pai, Fay me recebeu com um sorriso caloroso na porta. Seu abraço e sua energia iluminaram meu espírito instantaneamente. Naquele momento, seu sorriso era como um farol de esperança em meio à escuridão que me envolvia. Ela me fez acreditar que a felicidade ainda era possível. Que, um dia, eu poderia voltar a sentir alegria. Mas eu ainda não sabia se minha decisão traria felicidade para os outros. Meu pai também ficou feliz em me ver. Durante o jantar, compartilhei minha decisão com ele e com Fay. "Decidi me mudar para cá por um tempo", anunciei. "Preciso de um espaço longe de tudo, e você pode precisar de ajuda com a cozinha e a limpeza, pai. Porque, além de ovos mexidos e bacon, você não sabe fazer mais nada." Fay sorriu. "Fay, você pode me ajudar a pegar algumas coisas em casa?" pedi a ela. "Não posso ver sua mãe agora, mas preciso de algumas coisas para o trabalho. Informe a todos que ficarei aqui temporariamente, até encontrar uma solução mais definitiva. Se sua mãe perguntar, apenas diga que vou ficar aqui. É simples, sem detalhes." "Ok, voltarei hoje à noite e trago tudo o que você precisar." "Pai, me passe uma lista das coisas que você precisa. Tem mais alguma coisa que eu deveria falar para minha mãe? Fale que eu vou morar aqui, e peça para ela não entrar em contato comigo. Quando eu estiver pronto, eu a procurarei." Passei a lista para ela, e depois passei o resto da noite discutindo nossa nova situação com meu pai. Pelo olhar dele, era claro que ele estava feliz por me ver de volta, mas preocupado com a situação atual. Ele não mencionou Connie ou os acontecimentos recentes. Até fizemos algo que não fazíamos há muito tempo. Jogamos uma partida de damas. Naturalmente, ele saiu vitorioso. Quando Fay voltou com nossas coisas, fiquei surpreso com quanto o carro dela estava cheio. "Eu trouxe as minhas coisas também", disse ela com firmeza.
Vou ficar no quarto de hóspedes até as aulas começarem. Com um olhar determinado, ela me ajudou a descarregar as coisas. À noite, perguntei o que tinha acontecido. Fai parecia chateada quando começou a falar. Você consegue imaginar o que minha irmã disse? Ela exclamou. Ela acha que você está sendo infantil, e que deveria voltar para casa e fazer as pazes com a mamãe. E o Stuart não foi melhor. Ele argumentou que a infidelidade é inevitável em um relacionamento, e que não é um problema sério. Chegou a lhe aconselhar a perdoar minha mãe, e procurar uma namorada para se distrair. Você acredita na audácia deles? Disse Fai incrédula. Inacreditável, Fai. Eu não quero ouvir isso. Não é sua culpa, mas estão te colocando como vilão na história. Sentado na casa do seu pai. Foi a mamãe quem errou e ela não merece ser perdoada. É por isso que estou aqui. Eles acham que você deveria se desculpar e tentar consertar tudo, mas eu não posso aceitar essa ideia. Depois de receber minhas coisas, eu as arrumei e coloquei no carro. Fai estava fora de si, com raiva. Eu sabia que, se ela tomasse uma decisão, não seria fácil mudá-la. Eu permaneci em silêncio, deixando sua raiva se acalmar. Nos meses seguintes, tentei me comportar da forma mais normal possível. Fui ao trabalho, ajudei nas tarefas de casa e até ensinei Fai a fazer uma deliciosa lasanha de legumes. De vez em quando, Megan ou Stuart me ligavam, perguntando se eu voltaria. Na minha cabeça, imaginava Connie esperando ansiosamente por uma resposta. Eu disse a eles que iria ficar com meu pai, e não queria discutir Connie ou me comunicar com ela. Apesar das tentativas de falar sobre o assunto, eu simplesmente parei de responder. Um dia, Stuart apareceu na porta e insistiu que tinha notícias importantes para compartilhar comigo. Sentamos no terraço para que ele pudesse me contar. Pai, você precisa voltar para casa, disse ele. Já se passaram 2 meses, e o estado da mãe piorou. Eu tenho que voltar para a faculdade em breve, e não posso deixar a Megan sozinha para cuidar dela. Todos nós estamos preocupados com o bem-estar da mamãe quando nenhum de nós está por perto. Ela chora o tempo todo, mal dorme e mal come, o que levou a uma perda significativa de peso. Até alguns dos amigos dela que a visitaram estão tão preocupados quanto nós. Ela só fica em casa e se lamenta. Apesar das nossas tentativas de fazê-la comer ou ir ao mercado, ela desaba em lágrimas novamente. Pai, eu acho que você já a puniu o suficiente. Está na hora de deixar o rancor de lado e voltar para casa. A mamãe está arrependida, e você também está sofrendo. Está na hora de seguir em frente e se reunir com a sua família. Quando olhei para o meu filho, esses pensamentos me assombraram. Este é o mesmo garoto que eu incentivei no beisebol e no futebol, e sob cuja minha orientação ele recebeu o distintivo de águia no escotismo. Mas ele mudou. Ele já não parece mais o filho que me fazia me sentir orgulhoso de suas conquistas e decisões. Seus valores mudaram, e agora ele acredita que as ações de sua mãe são aceitáveis, o que estabelece um precedente perturbador para seu próprio comportamento. Sempre enfatizei a importância de cumprir as promessas que fiz aos meus filhos, e tentei incutir neles princípios morais fortes, tanto nas palavras quanto nas atitudes. Eu não conseguia acreditar que Stuart estava agindo como um louco. Stuart, você já é adulto, agora vamos conversar como homens. Saia da minha casa. Como ousa me acusar de imaturidade? Eu não estraguei nada. Se você apoia as ações da sua mãe, então você realmente mudou para pior. Vai lá e cuida dela, e me deixe em paz. Eu ficarei aqui até estar pronto para seguir a minha vida. Agora, vá embora antes que eu faça você sair. Levantei-me e entrei em casa. Poucos minutos depois, ouvi o som de um carro indo embora. No final de agosto, Fai voltou para a faculdade. Não houve notícias de Megan ou Stuart. Achei que Stuart já estivesse de volta à faculdade também, e Megan estava ocupada dividindo seu tempo entre o novo marido e Connie. Eles não entraram mais em contato comigo. Agora, estávamos apenas com meu pai. Em meados de setembro, chegou uma carta de Connie. Disse a Megan que escrevesse o que quisesse para aliviar a consciência, mas agora, com a carta em minhas mãos, não conseguia me forçar a lê-la. A dor ainda era grande demais para mim. Afastei esses pensamentos e me concentrei em seguir em frente com a minha vida. Fai ligava regularmente para saber como meu pai e eu estávamos, e mencionava que também conversava com Megan e Stuart, que davam todo o apoio à própria mãe. Fai disse que viria à minha festa de aniversário no final de outubro e expressou a esperança de que, até lá, eu já tivesse tomado uma decisão sobre o nosso futuro. Eu sabia que a indecisão não era boa para ninguém, então prometi a ela que conversaríamos assim que eu tomasse uma decisão. No dia 30 de outubro, celebrei meu 50º aniversário, um evento significativo. Fai chegou esta manhã com boas notícias. Ela queria convidar meu pai e eu para um jantar italiano para comemorar a ocasião. Ela brincou comigo dizendo que finalmente tentaria lasanha de verdade, zombando da minha falta de habilidades culinárias. A piada leve dela foi a primeira que me fez sorrir nos últimos meses. Após um delicioso almoço, voltamos para casa tarde, e eu ajudei meu pai a se deitar. Depois, fui até a sala com Fai, entreguei-lhe uma cerveja, e nos sentamos à mesa para uma conversa franca. Bem, pai, você já decidiu o que vai fazer? Fai foi direto ao ponto, sempre preferindo a objetividade. Suspirei profundamente e comecei a explicar. Percebi que não tenho todas as respostas, especialmente quando se trata de entender as ações dela. Evitar ela e me recusar a me comunicar não vai resolver nada.
Finalmente li a carta que ela escreveu, mas sou cético quanto à veracidade do conteúdo. Apesar da possibilidade de que isso possa ser verdade, parece tudo muito improvável. Além disso, dada a duração da situação, não acho possível uma reconciliação. Mesmo assim, é importante para mim conversar com ela, ouvir o ponto de vista dela e expressar meus próprios sentimentos. Eu não posso mais confiar nela. O divórcio é a única opção aceitável. Parece que eu estava tão infeliz sem ela quanto ela estava sem mim, como você disse. Estou pronto para seguir em frente, seja o que for que isso signifique para nós. Eu planejo ligar para ela amanhã. O celular de Fai tocou de repente, interrompendo-me no meio da frase. Embora eu não tenha terminado o que queria dizer, deixei que ela atendesse a chamada. É a Megan, ela me informou, olhando para a tela do telefone, e então saiu para atender a ligação. Alguns minutos depois, ela voltou, visivelmente desequilibrada e pálida. Seus olhos estavam arregalados de medo. Ela olhou ao redor da sala, e em seguida, desabou nos meus braços, começando a chorar incontrolavelmente. Eu a segurei perto de mim, tentando confortá-la enquanto ela chorava no meu ombro, esperando que ela se acalmasse. Depois de alguns minutos, ela se afastou, secou as lágrimas e me olhou com uma expressão séria no rosto. Pai, a mamãe morreu, ela sussurrou. Megan encontrou o corpo sem vida dela no banheiro na noite passada. Parece que ela tomou uma grande dose de comprimidos para dormir. Megan não deu mais detalhes. O que mais me interessava era a questão da minha participação na decisão de Connie de tomar esses comprimidos. Eu não a forcei a engolir, fisicamente. Mas o meu silêncio agravou o sofrimento emocional dela. Eu estava consumido pela minha própria dor, e queria que ela entendesse a profundidade do meu sofrimento, apesar do amor que ainda sentia por ela. O ato dela me feriu até o âmago. Eu nunca quis que ela morresse, eu só queria que ela entendesse minha dor. Talvez ela tenha entendido, mas foi difícil demais para ela. Agora, nunca mais saberei a verdade sobre seus atos. A traição dela destruiu o nosso casamento, e minhas ações podem ter contribuído para ela ter se destruído. O funeral de Connie será amanhã, e eu terei que ser forte e aguentar diante de nossos entes queridos, e dizer adeus a ela. Tempo depois, eu estava sentado em uma poltrona no jardim quando ouvi uma batida forte na porta. Era Megan. Ela se aproximou de mim, e eu perguntei, Megan, você está bem? Sussurrei, preocupado. Ela balançou a cabeça. Sentamos em silêncio, absorvendo os sons da noite. Megan me olhou e disse suavemente, você sabe que nada disso teria acontecido se você tivesse voltado para casa e perdoado ela. Ela cometeu um erro. Tenho certeza de que você também cometeu erros, e ela te perdoou. Ela não podia viver sem você. Seu orgulho destruiu ela. As palavras dela me atingiram como um tranco de pedra. Minha própria filha me acusou de ser responsável pela morte de minha esposa. Não importava o quanto eu tentasse explicar, que não era minha culpa. Eu não tive um caso, não traí nossos amigos ou familiares durante meses. Eu não tomei comprimidos para dormir para anestesiar a culpa. Pai, amanhã será um dia difícil. Depois do funeral, todo mundo vai voltar para nossa casa, e vai ter muita gente lá. Você não precisa fazer nada. Nem precisa ir ao funeral, se não quiser. Stuart e os amigos da mamãe vão cuidar de tudo, então não se preocupe. Megan não parecia querer me ver no funeral. Eu não conseguia entender por quê. Talvez eu estivesse sobrecarregado demais com emoções e estresse, para ver claramente o que estava acontecendo, mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu não queria discutir com minha filha na véspera do funeral de sua mãe. Sem dizer uma palavra, me levantei do assento, entrei em casa e fui para o quarto, para tentar dormir. No dia seguinte, juntei rapidamente toda a minha roupa de cama, coloquei na cesta de lavanderia e depois me vesti com terno e gravata. Quando desci, vi que Fai já estava vestida e me esperando na sala de estar. Meu pai parecia exausto, e percebi que o funeral que se aproximava estava pesando sobre todos nós. Fai veio até mim e ajeitou minha gravata, assim como sua mãe havia feito inúmeras vezes no passado. Eu a beijei na testa, peguei sua mão e saímos para a limusine que nos aguardava. Fai segurou minha mão com força o tempo todo e ficou em silêncio, com a cabeça baixa. Quando chegamos à funerária, fomos recebidos no saguão por um grupo de amigos. Ao entrarmos na sala de exames, todos os olhos estavam em mim. Mas, em vez de simpatia dos nossos amigos e vizinhos, percebi uma expressão de desprezo e desdém em seus rostos. Quando cumprimentei algumas pessoas com um aceno de cabeça, elas imediatamente voltaram sua atenção para conversar com outros. Meu chefe no trabalho estendeu a mão e expressou suas condolências, e os outros ao redor dele usaram as mesmas expressões hostis. Ele foi o único que falou comigo. As crianças receberam olhares de simpatia de quem eu já havia passado. Fiquei confuso. Funerais eram um tema desconhecido para mim, pois os únicos funerais que eu havia frequentado eram da minha mãe, e não eram assim. Fai me acompanhou até o caixão, onde nos ajoelhamos para nos despedir. Os sons suaves do órgão preenchiam a sala, mas os sussurros da multidão ainda chegavam aos nossos ouvidos. Enquanto orava em silêncio, podia ouvir os murmúrios ásperos. O canalha implacável, ele a deixou. Aconteceu por causa dele, o hipócrita filho da mãe. Ela está morta por causa dele. Fai apertou minha mão com força, compartilhando a dor das palavras cruéis que ouvimos. O funeral foi emocional. Em vez da música fúnebre usual, tocou um belo hino que Connie adorava. Para minha surpresa, os amigos de Connie não me reconheceram, nem a Fai.
Depois de conversarem com Megan e Stuart, vários amigos compartilharam suas memórias, e no final, Megan fez um apelo por misericórdia e perdão, fazendo paralelos com o perdão de Jesus àqueles que o crucificaram. A atmosfera no cemitério estava sombria e calma, enquanto ouvimos as últimas palavras do pregador. Quando o serviço terminou, cada um de nós colocou uma rosa vermelha no caixão de Connie. Eu fui o primeiro, seguido por Fay, Megan e Stuart. O amigo de meu pai também o conduziu até o caixão antes de sairmos. Sentindo-me sobrecarregado pelas emoções, não pude mais me segurar e confrontei Megan e Stuart. Declarei com raiva que, devido às ações deles, espalhando mentiras e me expondo de forma negativa, eu me sentia traído. Expressei meus sentimentos na frente de todos, antes de sair com Fay, e ordenar ao motorista da limusine que partisse rapidamente. Deixei Megan e Stuart parados à beira da estrada. Apenas um pequeno grupo de pessoas compareceu ao encontro depois de nos despedirmos, incluindo meu chefe, sua esposa e 2 vizinhos. Megan e Stuart se apoiaram um no outro na casa de Megan. Mais tarde, foi revelado que muitas pessoas pensavam que eu era responsável pela morte de Connie, o que fez com que me vissem como culpado. Fay voltou para a faculdade, me deixando sozinho. Suas visitas foram um ponto de luz nos meus dias solitários. Megan estava ocupada com seus sogros, e Stuart frequentemente estava ausente, na faculdade ou em algum lugar de férias. Para lidar com o luto, me mergulhei no trabalho. Frequentemente acordava no meio da noite, atormentado pelas memórias de minha falecida esposa Connie e seu caso com John Jablonski, um ex-vizinho que até compareceu à nossa celebração de 25 anos de casamento. Com o tempo, a dor diminuiu um pouco. Megan decidiu dar aos filhos os nomes de Connie e Tience, mas eu ainda não os vi. Stuart se casou com sua namorada da faculdade, mas, infelizmente, seguiu os passos da mãe. Ele a traiu e, eventualmente, se divorciou. Desde então, se mudou para a Califórnia, e após o funeral, perdi o contato com ele. Fay é a única que ainda me mantém informado sobre as vidas deles. Eles ainda são meus filhos. Meu chefe no trabalho tem sido uma grande fonte de apoio para mim, me dando o espaço necessário e incentivando meu crescimento ao mesmo tempo. Graças à sua liderança, fui promovido a gerente sênior na Flórida. Me mudei para Orlando, vendi minha antiga casa e recomecei minha vida. Para ajudar meu cachorro Bo a se adaptar sem problemas, comprei-lhe um companheiro. Nossa nova vida na nova casa está indo bem. Infelizmente, perdi o contato com a maioria dos meus amigos de Maryland. Apenas alguns ainda entram em contato, mas nenhum deles me convida para conversar. Após o falecimento de meu pai, um ano depois de Connie, só restaram eu e Fay na casa. Fay se formou na faculdade com os melhores resultados e conseguiu um ótimo emprego na Flórida. Ela está morando comigo agora, e não estou apressando-a a sair. Foram 5 anos difíceis, durante os quais perdi quase tudo, exceto Fay. Para não me sentir como um velho solitário com apenas meus cães de companhia, voltei a escrever, um hobby que há muito eu havia negligenciado. Se antes eu escrevia apenas relatórios de negócios, recentemente voltei a escrever contos e até consegui vender alguns. Certa noite, a ideia de uma história se transformou em um manuscrito, que descrevia um período difícil da minha vida. Apesar das dificuldades emocionais associadas ao retorno a memórias dolorosas, o processo de escrita acabou sendo terapêutico. Quando terminei o rascunho, decidi manter em segredo e escondê-lo no meu escritório. Para melhorar minhas habilidades de escrita, me matriculei em cursos de redação criativa na faculdade comunitária mais próxima. Embora a maioria dos meus colegas fosse mais jovem e menos experiente, me aproximei de outros 2 alunos mais velhos, encontrando camaradagem em nossa paixão compartilhada pela escrita de histórias. Maurice falava sobre como sua família esteve envolvida na Guerra Civil, e Alicia, uma mãe viúva de 5 filhos, se mudou para a Flórida para recomeçar a vida e começou a explorar novos interesses, frequentando as aulas da faculdade. Durante a conversa, Alicia e eu encontramos muito em comum. Já se passaram quase 30 anos desde o meu último encontro, e venho me concentrando em Alicia, fazendo anotações mentais enquanto ela compartilha seus pensamentos e experiências. Percebendo que ela estava dominando a conversa, ela perguntou sobre minha biografia e por que eu acabei na Flórida Central, sozinho, fazendo cursos de redação em uma faculdade comunitária. Contar minha história de forma breve, esperando desviar a atenção para ela, não teve sucesso. Ela continuou fazendo perguntas. Sua curiosidade era insistente, o que me levou a convidá-la para jantar em minha casa no próximo sábado. Disse a ela que, se quisesse saber mais sobre mim, deveria vir. Em resposta, ela sorriu calorosamente e lindamente, concordando, dizendo, sim, com prazer. Eu tenho que dizer que o jantar foi simplesmente maravilhoso, comentou, enquanto saíamos para o pátio, respirando a brisa fresca da noite sob as palmeiras balançando. Não são muitos homens que conseguem fazer uma lasanha de vegetais tão deliciosa como essa. Que outras surpresas você tem na manga? Eu sou o responsável pelo centro de distribuição da indústria de produtos da região leste. Minha filha Fay mora comigo, e infelizmente minha esposa faleceu há pouco mais de 5 anos. Tenho mais 2 filhos, e você já conheceu meus retrievers dourados favoritos, Bo e Luke. Isso é tudo o que disse. Na verdade, tenho que admitir que posso ser um pouco entediante às vezes, nada interessante acontece na minha vida. Você prometeu compartilhar sua história se eu fosse ao jantar. Alicia provocou. Então, fale logo. Estou esperando todos os detalhes suculentos. Ao invés de responder, me levantei e entrei em casa.
Quando voltei, estava com uma caixa com meu romance nas mãos, que descrevia os eventos mais significativos da minha vida. Eu já estava escrevendo há vários anos, e vendi algumas histórias para uma revista literária local. Meu computador está cheio de histórias, algumas inspiradas nas minhas próprias experiências, outras tiradas da minha imaginação. Antes de me inscrever nos cursos de redação criativa, escrevi um trabalho para o qual não sabia o que fazer. Dentro dessa caixa está uma narrativa sombria sobre minha família e sobre mim. Escrever esse livro serviu como uma forma de terapia para mim, ajudando-me a lidar com a dor de perder minha esposa e de romper minha família. Estou mantendo isso para mim por enquanto, mas estou interessado em ouvir sua opinião, embora acredite que isso possa servir apenas como um improvisado golpe para a porta em noites nubladas. O ponto de vista do escritor que eu admiro é muito importante para mim. A admiração brilhou em seus olhos, e ela respondeu: seria uma honra para mim ler seu trabalho. Qual é o nome? Eu respondi: Weather Friends. Uau, é tão pesado, exclamou, pegando o pesado livro das minhas mãos. São apenas 987 páginas. Estou interessado em ouvir seus pensamentos. Por favor, seja honesta, mesmo que seja rude. O ponto de vista de outra pessoa é importante para mim. Eu não gostaria de compartilhar este livro com minha filha devido a possíveis memórias dolorosas. Mark, adoraria ler sua história e te dar minha opinião sincera. Preciso avisá-lo de que sou muito suspeita, e tendo a expressar minha opinião abertamente. Vou começar a ler amanhã. Ela acrescentou. Durante a conversa, tocamos em temas como as aulas de redação, a vibrante vida noturna na Flórida para pessoas da nossa idade, e também compartilhamos pensamentos sobre nossos filmes favoritos. A noite foi encantadora, e o clima na Flórida estava surpreendentemente agradável, pela primeira vez. Quando a acompanhei até o carro, ela me surpreendeu com um doce beijo na bochecha, o que me fez me sentir jovem e animado. Enquanto guardava as coisas após o jantar, não pude deixar de pensar em como passamos o tempo juntos. Alicia esteve ausente na próxima aula, e após nosso jantar memorável, não recebi nenhuma mensagem dela. Comecei a me perguntar se meu pedido para que ela revisasse meu livro tinha dado a impressão de que eu estava louco, e melhor evitar. Estava pensando em entrar em contato com ela, mas não queria parecer insistente. 2 semanas depois, ela me ligou enquanto eu estava fora e deixou uma mensagem na minha secretária eletrônica. Oi, Mark, aqui é a Alicia. Gostaria que você viesse para o jantar na sexta-feira à noite. Meu filho vai ficar comigo por alguns dias, e acho que é hora de vocês se conhecerem. Talvez eu tenha uma surpresa para você, então traga algumas garrafas daquele delicioso vinho branco que nós dois gostamos na última vez, e venha às 7 horas. Por favor, me ligue quando tiver a oportunidade. Até mais. Para nosso encontro de sexta-feira, escolhi uma roupa casual, mas estilosa, e levei 2 garrafas de Blazer Reserve, um vinho que eu tinha lido sobre em uma revista local de Orlando, que dizia ser um dos melhores vinhos brancos do ano. Como eu não sabia muito sobre vinhos, decidi acreditar na palavra do autor. O vinho combinou bem com a lasanha que tivemos para o jantar, e eu esperava que complementasse o que Alicia havia preparado. Olá, Mark, bem-vindo. Entre. A Alicia me cumprimentou calorosamente, me dando um tour pela sua casa. Quando chegamos ao terraço, percebi uma mesa aconchegante posta para 3 pessoas, com velas e taças de vinho. Um homem apareceu por trás de 2 árvores de laranja, e se juntou a nós na mesa de jantar. Mark, este é meu filho Belry, ela disse. Belry estendeu a mão e me cumprimentou com um sorriso. É um prazer te conhecer, Mark Jenkins. Minha mãe falou muito bem de você. Ela não é fácil de impressionar, então você deve ser algo especial. Prazer em te conhecer também, Belry, respondi. Devo admitir que as histórias que Alicia pode compartilhar com você, provavelmente são produto de nossas aulas de redação criativa. Não há nada particularmente emocionante sobre mim, eu disse. Alicia riu e foi até a mesa, pegando as garrafas de vinho para resfriá-las enquanto nos acomodávamos. Assim que ela se juntou a nós, me deu um sorriso radiante novamente e pegou minha mão. Mark, tenho que admitir que te atraí aqui sob falsos pretextos, ela disse. Vamos almoçar quando o vinho estiver pronto, mas antes preciso compartilhar algumas novidades interessantes com você. Isso pode ser uma surpresa para você, espero que uma boa surpresa. Fiquei cheio de curiosidade, e ao mesmo tempo, muito nervoso. Mark, meu filho está aqui hoje para te conhecer. Eu arrisquei fazer algo que você talvez não tivesse aprovado se eu tivesse perguntado antes, mas eu fui em frente, e agora é tarde demais para cancelar qualquer coisa. Se você ficar chateado, que seja. Foi o que aconteceu. Eu li seu livro em apenas 2 dias, e ele me cativou completamente. Eu fiquei totalmente absorvida pela sua história. Mark, é incrivelmente inspiradora e profundamente comovente. Eu não consegui parar de ler. Assim que cheguei na metade, as lágrimas vieram aos meus olhos quando li sobre as dificuldades que você enfrentou, especialmente no capítulo em que você foi morar com seu pai depois da revelação de sua esposa. A parte dedicada aos seus filhos também me fez chorar. Seu livro é realmente maravilhoso, um dos melhores que eu já encontrei. Ele me tocou tanto que decidi compartilhá-lo com meu filho, apesar da sua relutância usual em ler livros de autores desconhecidos. Ele pegou o livro de boa vontade, por minha recomendação. Ele ficou tão apaixonado pelo livro quanto eu, e até se ofereceu para ajudar a editá-lo para que pudéssemos avançar com a publicação. Não é incrível? Eu não conseguia falar nem me mover.
Olhei para ela e respondi com um sorriso. Eu provavelmente parecia estúpido, mas não pude evitar. Belry percebeu isso e sorriu, repetindo as palavras da mãe. A mamãe estava certa. Sr. Jenkins, este é realmente o melhor romance de estreia que eu já encontrei, e eu já encontrei muitos durante o meu tempo na Prentice Press, em Nova York. Eu acompanho as inscrições de novos autores, e a cada mês, recebemos cerca de 100 livros. Depois de revisá-los eu mesmo, passo para 2 outros revisores. Se concordarmos que o seu livro é ótimo, ficaremos felizes em ajudar a editá-lo e prepará-lo para a publicação. Você quer publicar seu livro? Parabéns por criar uma obra tão excepcional que, na nossa opinião, será um sucesso. Eu estava chocado e sem palavras com essa notícia. Sorrindo calorosamente para mim, Alicia me deu um beijo suave na testa e foi para a cozinha preparar o jantar. Quando nos sentamos para comer, nossa conversa virou sobre o meu livro. Em momentos, as emoções ficaram intensas. Saboreamos maí e coblê de pêssego enquanto discutíamos o processo de publicação, estratégias de promoção e possíveis royalties. Percebi que não iria ficar rico com isso, mas ainda assim era emocionante. Depois que Belry foi para a cama, minha cabeça estava girando. Alicia e eu estávamos sentados do lado de fora, terminando nosso vinho e nos entregando a fantasia sobre nos tornarmos escritores famosos, como Stephen King ou J.K. Rowling. Foi uma noite agradável, embora, lá no fundo, eu soubesse que era apenas uma fantasia. Quando o relógio bateu meia-noite, decidi ir embora. Alicia me acompanhou até o meu carro, e me deu um beijo apaixonado que reacendeu uma chama em mim. Fazia muito tempo desde que me sentia tão vivo. Esse sentimento me lembrou o passado com Connie, apesar das doces e amargas memórias. A empolgação da viagem de volta para casa trouxe uma sensação de alegria ao meu coração. Nos 3 meses seguintes, colaborei com o editor da editora Prentice Press, finalizando meu manuscrito. Nossa interação incluiu uma reunião presencial, além de vários e-mails e telefonemas. Primeiro, transferimos meu rascunho do MS Word para um programa de edição mais complexo. Depois de concluir o manuscrito, recebi uma cópia impressa, na qual trabalhei durante o fim de semana. Como meu editor havia previsto, eu estava constantemente encontrando pequenas melhorias para aperfeiçoar cada detalhe. Durante o dia, continuei a trabalhar na Fossis Industries, e à noite me dedicava a escrever o romance. Fay, que sempre me apoiou, cuidava de mim como uma mãe, garantindo que eu mantivesse minha saúde em dia e me atualizasse sobre os últimos acontecimentos. Alicia vinha até mim nos fins de semana para ajudar no meu trabalho. Quando meu livro foi publicado, no dia 1º de maio, eu estava contratualmente obrigado a realizar várias sessões de autógrafos por todo o país, incluindo na minha cidade natal, Elot City, Maryland. Só de pensar nessa parada, eu já ficava ansioso. Tirei 3 semanas de folga do trabalho para embarcar na turnê do livro. Embora ser um autor parecesse glamouroso, a experiência foi, na verdade, bastante exaustiva. Após passar 28 dias viajando de avião e trem para diferentes cidades, hospedando-me em hotéis de curta duração e participando de exposições de livros sem parar, onde conversava com fãs, me vi completamente exausto com a constante viagem. Mas a presença inesperada de Alicia em 2 sessões de autógrafos trouxe-me novo prazer. Ela desempenhava o papel de uma fã tímida, e eu de um autor encantador. Ela ficou comigo e a última parada da turnê foi na minha cidade natal, Elot City. Pedi que fosse o grande final, e fui grato aos organizadores por terem arranjado isso. Eu conhecia bem a livraria, que ficava a apenas alguns quilômetros da minha casa de infância. O evento estava agendado das 12 horas às 16 horas. Quando cheguei, percebi que uma multidão já havia se reunido ali, incluindo várias caras conhecidas, como meu ex-chefe e sua esposa. Eles estavam sentados a uma mesa com cerca de 50 cópias do meu livro, todas expostas sob um grande cartaz com minha imagem. Quando os vi, imediatamente os abracei, trocamos informações de contato e planejamos nos encontrar novamente para o jantar. A presença deles me deu grande alegria, fazendo-me esquecer por um momento a fila crescente de pessoas atrás deles. Depois de assinar seus livros e ter algumas conversas rápidas, cumprimentei os outros participantes com um sorriso e até posei para algumas fotos. Surpreendentemente, o evento acabou sendo mais agradável do que eu esperava. Cerca de meia hora após o início do evento, um velho amigo, que havia se afastado de mim depois do funeral de Connie, se aproximou com meu livro nas mãos. Eu assinei o livro e dei-lhe um aperto de mão amigável. Depois, ele se desculpou em silêncio, admitindo que não entendeu até ler meu livro. Esse cenário se repetiu ao longo do dia com outros velhos amigos, que também expressaram arrependimento pelos erros passados, deixando-me com um sentimento de gratidão e constrangimento. O que mais me marcou foi o momento em que Lenore Jablonski se aproximou de mim com um olhar preocupado. Ela se desculpou pelas dificuldades que passamos, e me contou que se divorciou de John, que lhe causou muita dor. Também mencionou que agora está noiva de outro homem, e admitiu que havia espalhado o boato de que eu estava buscando vingança, e por isso JN havia se mudado para o exterior. Não sabendo como reagir, acabei escrevendo uma mensagem de paz e reconhecimento em seu livro, após o que nos abraçamos brevemente até ela se afastar. Mesmo após o fim oficial do evento, as pessoas continuavam na fila. Do nada, meu olhar caiu sobre Megan, que estava parada perto das estantes de livros, observando em silêncio o que estava acontecendo. Ela ficou onde estava e desapareceu quando terminei de autografar o próximo livro. O último da fila foi Fay, que me abraçou calorosamente e conversamos no caminho de volta para o meu hotel, não para o Holiday Inn. Durante o trajeto de carro,
A conversa se voltou para Alicia. Fay expressou sua simpatia por Alicia, e esperava que eu sentisse o mesmo ao confessar meu amor por ela. Ao ouvir isso, Fay desabou em lágrimas no meu ombro. Quando chegamos, um carro de polícia com luzes piscando parou em frente ao hotel. O sargento Greg desceu e veio até nós. Nos encontramos como velhos amigos que não se viam há muito tempo. Eu lhe entreguei uma cópia do meu livro, e um bilhete expressando o quanto ele significava para mim. Greg teve que ir embora a trabalho, e Fay e eu fomos jantar. A viagem de volta para casa acabou sendo surpreendentemente menos estressante do que eu imaginava. O próximo encontro inesperado aconteceu dias depois, com Megan na porta da minha casa. Alicia e eu estávamos apenas discutindo o sucesso do meu livro, que ficou em terceiro lugar na lista de best-sellers do New York Times, mas todos os pensamentos sobre o livro desapareceram quando vi minha filha. Oi, pai, como você está? Megan perguntou, com um toque de timidez na voz. Oi, Megan, estou bem. O que te traz aqui? Perguntei surpreso. Eu vim aqui a trabalho e estava pela vizinhança, então decidi passar aqui para ver como você estava, respondeu Megan. Nesse momento, senti a mão de Alice em meu ombro e me virei para vê-la, de pé ao meu lado. Você gostaria de me apresentar, Mark, disse ela, com um tom de autoridade na voz. Alicia, esta é minha filha, Megan, respondi. Alicia passou por mim e deu um abraço caloroso em Megan. Ouvi tanto sobre você. Ao entrarem na sala de estar, as duas mulheres me ignoraram completamente. Elas se sentaram à mesa e começaram a conversar animadamente por 1 hora, deixando-me para limpar a cozinha e fazer outras tarefas domésticas. Enquanto passava pela sala várias vezes, enquanto limpava, elas continuavam a falar e a rir de maneira entusiástica. Alicia admirava as fotos das crianças de Megan, que ela mostrou. Eventualmente, Alicia me convidou a me juntar a elas na sala de estar. Vamos, Mark, junte-se a nós, disse ela, de forma que tomei como uma ordem. Caminhei até lá e me sentei ao lado dela, onde ela pegou minha mão. Fui forçado a ficar ali, não motivado por afeto, mas pela situação. O olhar de Megan caiu sobre nossas mãos entrelaçadas. O silêncio que se seguiu parecia constrangedor. Por fim, Alicia quebrou a tensão. Como nenhum de vocês está falando, eu vou falar, disse ela, decidida. Mark, Megan está aqui porque tem algo a te dizer. Eu sabia que você não a convidaria, então tomei a liberdade. Esta pode ser sua casa, mas se você quer que eu fique aqui como convidada, vai sentar quieto e ouvir o que ela tem a dizer. Meu olhar alternava entre Megan e Alicia. Cercado por elas, decidi me abster de aumentar a situação. Reclinei-me na cadeira e me preparei. Pai, eu vim aqui com uma preocupação sincera pelo seu bem-estar. Foi sincero. Também queria te pedir desculpas. Pai, eu estava errada sobre muitas coisas, especialmente sobre você. Eu costumava te culpar por tudo o que aconteceu com a mamãe, Stuart e comigo. Naquela época, eu vi apenas uma parte do quadro. Só quando li seu livro que comecei a entender melhor o que estava acontecendo do seu ponto de vista. Depois de ler suas palavras e perceber a extensão da dor que você suportou, senti uma profunda sensação de estupidez. Apesar de já ser uma mulher adulta, com minha própria família, percebi que ainda me via como sua inocente garotinha. Sempre tive grande respeito pela minha mãe, mesmo depois da coisa dolorosa que ela fez com você. Você sempre parecia forte e resiliente, mas agora vejo que era uma fachada que escondia suas emoções. Mamãe conseguiu romper esse escudo e causar mais danos do que eu poderia imaginar. Acredito que, se você pudesse encontrar a força para perdoá-la e voltar para casa, tudo ficaria bem. Mas eu não percebia que sua força se manifestou em sua decisão de abandonar um relacionamento que durou mais de 25 anos, para nos proteger dos erros dela. Enquanto Megan estava em prantos, eu fui dominado pelo remorso, e Alice esperava minha resposta. Decidi pensar um pouco antes de dar uma resposta. Megan, e quanto a Stuart? O que Stuart pensa de mim? Ele sabe sobre a sua visita? Megan respondeu, Stuart não está indo muito bem. As ações da mamãe causaram a maior dor a ele. Depois que Lori descobriu sobre sua infidelidade e pediu o divórcio, ele se mudou para a Califórnia e começou a levar uma vida irresponsável. Ele rapidamente passou de um relacionamento para outro, até entrou em um caso com uma mulher casada e enfrentou as consequências do marido dela, o que eventualmente o forçou a deixar a cidade. Apesar de seu comportamento, Stuart permanece indiferente à seriedade da traição. Ele não sabe que estou aqui, e não me importo com o que ele pensa. A súbita explosão de Megan me deixou pouco tempo para decidir o que fazer a seguir, então decidi esperar. Novamente, Megan, quais são seus planos? Você vai ficar na cidade? Tem um lugar para ficar? Eu vou ficar na casa da Fay por alguns dias para ver o novo apartamento dela, e depois vou para casa. Vou pensar em tudo o que você disse hoje e informá-la da minha decisão. Essa é a melhor coisa que posso oferecer no momento. Papai, eu nem esperava por isso. Obrigada. Vou para a casa da Fay. Alicia, foi um prazer finalmente conhecê-la. Espero vê-la novamente em breve. Cuide bem do meu pai por mim. Megan saiu tão rapidamente quanto chegou. Eu tinha muito a pensar e encontrei conforto no fato de que Alice estava lá, não me permitindo agir por impulso. Após um cruzeiro pelo Caribe, doado pela Prentice Press em honra ao sucesso do nosso livro, Alicia e eu fomos para Maryland.
Essa viagem foi muito importante, pois me deu a oportunidade de conhecer meus 2 netos pequenos, de 2 e 4 anos, e mostrar a Alicia minha cidade natal. A Alicia, que já se tornou avó, nos proporcionou um apoio inestimável durante a viagem, especialmente em momentos difíceis. O momento mais memorável da viagem foi durante um jantar em família na casa de Mega, quando anunciei meu noivado, que havia sido decidido durante o cruzeiro. Fai já está ocupada planejando o casamento, e estamos ansiosos para compartilhar a nossa notícia com os filhos de Alicia. Olhando para trás, Alicia e eu avaliamos como nossas vidas se desenvolveram, passando de aspirações juvenis para uma realidade repleta de amor e novos começos. Depois de 25 anos vivendo com Connie, estou ansioso para começar um emocionante novo capítulo da minha vida com Alicia, o que pode servir como um impulso para escrever um novo livro, só que dessa vez, um romance com final feliz. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.